Corram! Rápido, rápido! Eles estão atrás da gente! Não para! Socorro! Corre! Rápido! Eles estão atrás da gente! Não para! Não olha! Vai, vai, vai! Acelera! Meu Deus! Socorro! Desce, desce! Do monte surgiram 2 ursos, avançando entre as árvores, como se movidos por uma ordem invisível que vinha do alto. Não eram apenas animais selvagens, vinham como instrumentos de juízo, resposta do céu contra o escárnio dos insolentes. Um grupo de jovens, irreverentes e desrespeitosos, havia saído ao encontro do homem que subia o caminho. Apontavam, riam alto, zombavam sem temor. Careca, tá subindo um monte! Ei, cuidado pra não escorregar! Era mais do que deboche. Era desprezo pela unção, afronta à presença de Deus. Eles não viam apenas um homem, mas ele não respondeu. Seguiu em silêncio, porque quem anda com Deus não se justifica. E antes que pudessem zombar outra vez, os ursos desceram sobre eles com violência. 42 caíram, e o medo tomou conta da cidade. O céu havia falado, e ninguém mais ousou rir. Mas quem era esse homem que os céus protegiam com tamanha seriedade? Não era rei, nem general, nem sacerdote. Era Eliseu, o discípulo daquele que foi levado ao céu em redemoinho. E por onde passou, o nome do Senhor foi exaltado por sinais que o homem comum jamais entenderia. Curou águas contaminadas com uma porção de sal. Multiplicou o azeite de uma viúva, até que não houvesse mais vasilhas para receber. Ressuscitou o filho da mulher sunamita. Purificou uma panela envenenada. Alimentou 100 homens com poucos pães e ainda sobrou. Fez o ferro de um machado flutuar sobre o Jordão. Curou a lepra de Naamã. E mesmo morto, seus ossos trouxeram vida a um cadáver. O manto que ele carregava não era apenas de tecido, era a marca de um envio celestial. Sua história, no entanto, não começou com milagres, mas com renúncia. Eliseu era um homem do campo. Estava arando a terra com 12 juntas de bois, quando Elias, o profeta, apareceu em silêncio. Não disse palavra alguma. Apenas lançou sobre ele o manto e seguiu seu caminho. Foi um gesto aparentemente simples, mas cheio de significado. Eliseu compreendeu sem precisar de explicações. Deixou imediatamente os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me apenas despedir de meus pais, e eu te seguirei. Disse com firmeza. Elias respondeu. Vai, mas lembra-te de quem te chamou. E Eliseu voltou para casa, não para hesitar, mas para se despedir de tudo que conhecia. Ao chegar, tomou a madeira do arado e a partiu. Com ela, acendeu o fogo, abateu os bois e preparou a carne. Chamou o povo e ofereceu como ceia de despedida. Era o fim de uma vida comum. A fumaça que subia daquele sacrifício era símbolo de um passado que não voltaria mais. Eliseu não apenas deixou sua antiga vida, ele a queimou. Queimou com ela os planos antigos, as garantias e o conforto. Aquilo que antes sustentava seu pão, agora se tornava altar. O chamado não foi feito com palavras, mas com presença. E desde aquele dia, ele passou a servir Elias com fidelidade e temor, como discípulo e aprendiz. Aliás, seja muito bem-vindo ao canal Descubra a Bíblia Sagrada. Aqui, cada história é uma travessia entre a fé e a revelação, um mergulho profundo nas Escrituras que transforma o olhar e desperta o espírito. Se essa história já está tocando algo dentro de você, inscreva-se agora e ative o sino. Estamos caminhando juntos por entre as páginas da Palavra de Deus, em busca de tudo aquilo que Ele ainda deseja nos mostrar. O tempo passou, e então chegou o dia em que o Senhor tomaria Elias para si. Os dois estavam em Gilgal, e Elias disse a Eliseu: Fico aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Eliseu respondeu com firmeza: Tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Ali, os filhos dos profetas se aproximaram de Eliseu e disseram:
sabes que hoje o Senhor tomará o teu mestre por sobre tua cabeça? E ele respondeu: também eu sei. Calai-vos. Elias voltou a dizer: Fica aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Mas Eliseu disse novamente: Como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. Foram então a Jericó, e ali os filhos dos profetas repetiram as mesmas palavras. E novamente Eliseu os silenciou. Elias então falou pela terceira vez: Fica aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. E Eliseu, com os olhos fixos no propósito, respondeu: Não te deixarei. Ambos seguiram juntos. Chegaram ao rio Jordão. Elias tomou o manto, enrolou-o e feriu as águas. O rio se abriu e os dois atravessaram em seco. Do outro lado, Elias olhou para seu discípulo e disse: Pede o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E Eliseu respondeu com reverência e coragem: Peço-te que uma porção dobrada do teu espírito esteja sobre mim. Elias o fitou e disse: Pediste algo difícil. Mas se me vires quando eu for levado de ti, assim será contigo. Caso contrário, não será. E enquanto ainda caminhavam, eis que um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, os separou. Elias foi elevado ao céu num redemoinho, e Eliseu viu tudo. Gritou com voz forte: Meu pai! Meu pai! Carro de Israel e seus cavaleiros! Mas Elias já não estava mais ali. Apenas o manto jazia sobre o chão. Eliseu rasgou suas vestes em sinal de luto e reverência e tomou para si o manto que o céu havia deixado. Voltando ao Jordão, parou diante das águas. Onde está o Deus de Elias? Então, golpeou as águas, e elas se abriram. Eliseu atravessou. Os filhos dos profetas o observavam de longe, e quando viram o rio se abrir, disseram entre si: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Vieram ao seu encontro e se curvaram. Reconheceram que a autoridade havia sido transferida. O discípulo agora era profeta. O servo agora era enviado. Mas Eliseu sabia que aquilo não era apenas honra. Era responsabilidade. E a caminhada apenas começava. Depois de atravessar o Jordão com o manto do mestre em mãos, Eliseu seguiu em direção a Jericó. Os filhos dos profetas o observavam de longe e reconheceram que algo havia mudado. O mesmo homem que servira Elias em silêncio, agora caminhava com autoridade visível. Ele não carregava apenas um manto, mas a continuação de um propósito celestial. Os jovens profetas vieram ao seu encontro, curvaram-se diante dele e disseram: O espírito de Elias repousa sobre ti. Mas ainda havia dúvidas entre eles. A ausência de Elias os inquietava. Talvez o Espírito do Senhor o tenha lançado sobre algum monte ou em algum vale, disseram a Eliseu com os olhos ansiosos. Ele respondeu com firmeza: Não o procurem. Mas insistiram tanto que ele permitiu. Enviaram 50 homens, que durante 3 dias procuraram por Elias nas montanhas e vales ao redor. Não encontraram nada. Voltaram cansados, e então Eliseu os recebeu com serenidade. Não vos disse que não fosseis? A certeza que havia nele não era humana. Era a convicção de quem havia presenciado o céu se mover diante de seus olhos. Pouco depois, os homens da cidade de Jericó se aproximaram com uma aflição. Esta cidade é boa, como vê o meu senhor, mas as águas são más, e a terra é estéril. Eliseu os ouviu com atenção. Aquilo não era apenas um problema natural. Era algo que impedia a vida de florescer. Pediu uma tigela nova, com sal. Pegou-a em mãos e foi até a nascente da água. Ali, lançou o sal e declarou: Assim diz o Senhor, tornei saudáveis estas águas. Não haverá mais nelas morte nem esterilidade. E desde aquele dia, a fonte foi curada. A cidade voltou a dar frutos. Depois desse sinal, Eliseu partiu de Jericó rumo a Betel. Subia pela estrada quando foi surpreendido por um grupo de jovens insolentes
que o avistaram de longe. Começaram a zombar dele com palavras desrespeitosas e provocadoras. Careca, tá subindo o monte! Ei, cuidado pra não escorregar! Não era apenas deboche sobre sua aparência. Era desprezo por sua missão. Eles não zombavam de um homem. Zombavam do ofício que Deus lhe havia confiado. E aquela afronta, vinda de muitos, se tornou ocasião para o temor ser restaurado. Eliseu virou-se, olhou para eles e os repreendeu com o peso da autoridade que carregava. Então, 2 ursos saíram do bosque e avançaram contra os zombadores. O que parecia brincadeira terminou em tragédia. 42 caíram diante do juízo de Deus. Não era vingança, era justiça. Aquele momento ficou marcado na memória da região, e a notícia correu pelas cidades. As pessoas passaram a temer não apenas a Eliseu, mas o Deus que estava com ele. Não se tratava de temor humano, era respeito pela presença divina. Seguindo seu caminho, Eliseu passou por várias cidades, visitando escolas de profetas. Em cada lugar, a presença de Deus o acompanhava. Era visível que algo novo havia começado em Israel. Os milagres de Elias haviam marcado uma geração, mas o que Eliseu carregava não era menor. Os homens o observavam com olhos atentos. Cada gesto seu era um sinal. Cada palavra carregava vida. Não era apenas a continuidade de um ministério. Era uma ampliação. Uma resposta de Deus para um tempo de necessidade espiritual profunda. Durante uma dessas visitas, uma viúva o procurou em desespero. Era a esposa de um dos filhos dos profetas, e agora os credores ameaçavam levar seus 2 filhos como pagamento da dívida. Eliseu a ouviu com atenção. A dor daquela mulher não era só material. Era o grito de uma mãe que não queria ver seus filhos escravizados. Meu senhor, o credor veio. Ele quer levar meus filhos. O que tens em casa? Tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. O que para os homens era pouco, para Deus era suficiente. Eliseu então lhe deu instruções detalhadas. Vai, pede emprestadas vasilhas, muitas, a todos os teus vizinhos. Depois entra em tua casa, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e derrama o azeite em todas aquelas vasilhas. A mulher obedeceu. Saiu, pediu vasilhas por toda parte, voltou para casa e, com os filhos ao lado, começou a encher os recipientes. O azeite fluía sem parar, um vaso após o outro. O milagre corria pelas suas mãos como um rio. Ela voltou a Eliseu e contou tudo. Ele a olhou e disse com serenidade: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida e vive com teus filhos do que restar. Aquilo que seria vergonha tornou-se sustento. Aquilo que seria perda se transformou em provisão. Deus não apenas salvou seus filhos da escravidão, deu a eles um novo começo. E por meio de Eliseu, mostrou que o céu se importa com os pequenos clamores. O profeta que abrira um rio agora enchia vasilhas dentro de uma casa humilde. O mesmo Deus que move céus também se revela entre 4 paredes. Esse milagre se espalhou pelas aldeias como um sussurro de esperança. A fama de Eliseu crescia, mas não era fama por si só. Era reconhecimento da presença de Deus. Os corações começaram a se voltar outra vez. Muitos vinham buscá-lo, não por causa do homem, mas por causa da mão de Deus sobre ele. E ele seguia, não como quem procurava glória, mas como servo fiel do propósito. Sua caminhada era feita de passos silenciosos e milagres retumbantes. A palavra que carregava não era dele, era viva. E quando Deus fala, até o impossível escuta. Eliseu passava com frequência por Sunem, uma pequena cidade de Israel. Ali vivia uma mulher de coração generoso e olhar atento. Sempre que via o profeta, insistia para que ele entrasse e comesse pão. Com o tempo, percebeu que aquele homem não era comum. Reconheceu nele a presença de Deus e falou com o marido. Façamos para ele um pequeno quarto sobre o muro. Coloquemos ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. O espaço foi preparado com zelo.
não por obrigação, mas por discernimento. Aquela casa agora abrigaria não apenas um homem, mas a palavra. A hospitalidade da sunamita não era interesse. Ela não pediu nada, apenas servia. Um dia, Eliseu, grato, mandou chamar a mulher. Ela parou à porta, respeitosa. O profeta perguntou: O que posso fazer por você? Quer que eu fale com o rei ou com o comandante do exército? Eu vivo bem aqui, no meio do meu povo. Era uma mulher resolvida, serena. No entanto, Geazi, servo de Eliseu, notou algo. Ela não tem filho, e seu marido é velho. Então Eliseu a chamou novamente, e ao vê-la, disse com autoridade: No tempo determinado, você abraçará um filho. Não mintas a tua serva, ó homem de Deus. Mas a palavra estava selada. No tempo indicado, ela concebeu. Deu à luz um menino, e a casa se encheu de riso. A promessa agora chorava nos braços da mãe. O tempo passou. O menino cresceu. Um dia, foi ao campo com o pai e começou a sentir fortes dores na cabeça. O pai mandou um servo levá-lo até a mãe. Ela o recebeu em silêncio e ali ficou até o meio-dia, quando ele morreu. Sem chorar, sem gritar, ela subiu ao quarto do profeta, deitou o menino na cama e fechou a porta. Em seguida, chamou o marido e pediu um jumento. Preciso ir ao homem de Deus. O marido questionou o motivo, mas ela respondeu apenas: Tudo vai bem. Montou o animal e partiu. A cada passo, a fé a conduzia. Quando Eliseu a viu ao longe, enviou Geazi ao seu encontro. Ela não parou. Ao encontrar o profeta, lançou-se aos seus pés. Deixa ela. A alma dela está amargurada, e o Senhor me ocultou o que aconteceu. Pedi eu algum filho ao meu senhor? Não te disse eu para não me enganar? Eliseu entendeu. Ordenou a Geazi que corresse ao quarto, levando seu bordão, e o colocasse sobre o rosto do menino. Mas a mãe não quis sair do lado do profeta. Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Eliseu foi com ela. Quando chegaram à casa, o menino jazia sem vida sobre a cama. Geazi havia ido antes, mas não houve sinal algum. Eliseu entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. A dor da mulher agora estava diante do céu. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino, colocando a boca sobre a boca, os olhos sobre os olhos, as mãos sobre as mãos. O corpo do menino começou a aquecer. Eliseu levantou-se, andou pela casa, voltou e tornou a deitar-se sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. O silêncio foi rompido pela vida. Eliseu chamou Geazi e disse: Chama a sunamita. Ela entrou. Ela se lançou aos pés do profeta. A fé que havia construído um quarto, agora acolhia um milagre. Aquela casa, marcada pela hospitalidade, tornou-se palco de ressurreição. A mulher não havia pedido um filho, mas recebeu um. Quando o perdeu, não cedeu ao desespero, mas correu à fonte certa. Eliseu não apenas restaurou a vida do menino, foi instrumento para que a fé daquela mulher se tornasse testemunho. A notícia correu pela região, e muitos passaram a ver em Eliseu não apenas o sucessor de Elias, mas um profeta diante de quem até a morte recua. A presença de Deus era visível, não por palavras, mas por obras que ninguém podia negar. Eliseu seguiu sua missão, e as escolas de profetas o recebiam com honra. Homens que buscavam a palavra se reuniam para aprender, viver e crescer sob a instrução divina. Em certa ocasião, havia fome na terra. Os discípulos prepararam um guisado com o que encontraram no campo. Um deles colheu ervas silvestres e, sem saber, colocou no alimento uma planta venenosa. Quando serviram a comida, os homens gritaram: Homem de Deus, a morte na panela! Eliseu não se alarmou. Pediu farinha, lançou-a na panela e ordenou que servisse novamente. O veneno havia sumido. Pouco depois, chegou um homem de Baal Salisa, trazendo a Eliseu pães de cevada e espigas verdes. Eram primícias.
O profeta ordenou que fosse dado à multidão. O servo hesitou. Como porei isto diante de 100 homens? Assim diz o Senhor: comerão e ainda sobrará. E assim foi. Serviram, todos comeram e ainda sobrou. Não era sobre quantidade, mas sobre obediência à voz de Deus. Os sinais que seguiam Eliseu ensinavam mais do que qualquer discurso. Deus não havia se calado. Ainda multiplicava, ainda curava, ainda devolvia a vida. Os milagres não aconteciam para mostrar poder, mas para revelar cuidado. Eliseu não buscava impressionar. Apenas respondia ao que Deus ordenava. Desde o dia em que largou o arado e seguiu o profeta, sua vida se tornou um instrumento entre o céu e a terra. Os olhos dos homens começaram a se abrir para a realidade espiritual. Aquele que outrora servia, agora guiava. E cada passo que dava confirmava que a porção dobrada do espírito de Elias repousava sobre ele. Era o mesmo Deus, agindo com nova intensidade, porque o Espírito do Senhor não tem fim. Ele apenas se move onde encontra um coração disposto. Naamã era general do exército da Síria, um homem de prestígio, respeito e vitórias, mas carregava no corpo a ferida que nenhum poder podia esconder. Ele era leproso, um comandante que impunha temor nos campos de batalha, mas que, em silêncio, temia o avanço da doença. Em sua casa, uma jovem israelita, levada como escrava em tempos de guerra, falou com esperança. Se o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Aquelas palavras plantaram fé no coração de um homem poderoso, mas desesperado. O rei da Síria escreveu ao rei de Israel e enviou Naamã com uma grande comitiva. Levava prata, ouro, vestes preciosas. Pensava que a cura se comprava com honra e riquezas. Sou eu Deus para matar e para dar vida, para que este homem me envie um leproso a curar? O temor tomou conta do palácio, pois viam nisso uma provocação. Mas Eliseu, ao saber, enviou um recado. Deixe-o vir até mim, e ele saberá que há um profeta neste lugar. O encontro não seria como Naamã imaginava. Não haveria cerimônia, apenas um comando. Naamã chegou com seus cavalos, seus carros e seu orgulho. Esperava que o profeta viesse recebê-lo com honras, que invocasse o nome do Senhor e tocasse sua carne. Mas Eliseu nem saiu de casa. Mandou um servo com um recado simples. Ele mandou-lhe dizer: lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada. A simplicidade do ato ofendeu Naamã. Não são, porventura, os rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? E, indignado, virou-se para partir. Para ele, a ordem parecia pequena demais para um homem tão grande. Mas seus servos se aproximaram e com humildade disseram: Meu pai, se o profeta te dissesse algo difícil, por acaso não o farias? Quanto mais dizendo, lava-te e serás purificado. Naamã desceu ao Jordão. Um mergulho. Nada. 2, 3, 4. O silêncio do céu parecia dizer: continue. No 6º, a lepra ainda estava ali. No 7º, ao emergir, sua carne era como a de uma criança, limpa, viva, renovada. Senhor, estou curado. Louvado seja o teu nome. Um homem voltava à terra não apenas curado, mas transformado pela obediência. A soberba cedeu lugar à fé. Naamã retornou até Eliseu. Agora, seus olhos estavam abertos. Eis que agora sei que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Ofereceu presentes ao profeta, mas Eliseu recusou. Vive o Senhor, em cuja presença estou, que não os aceitarei. Naamã insistiu, mas o homem de Deus manteve-se firme. A cura não era mercadoria, era graça. Naamã partiu, levando consigo não apenas a pele restaurada, mas a convicção de que havia encontrado o Deus verdadeiro. Mas Geazi, servo de Eliseu, viu uma oportunidade. Quando Naamã partiu, ele correu em segredo atrás da comitiva. Inventou uma história. 2 jovens profetas haviam chegado e precisavam de prata e roupas. Naamã
ainda grato, entregou o que Geazi pediu. Quando voltou, Eliseu o confrontou. De onde vens, Geazi? O servo mentiu. Teu servo não foi a parte alguma. Mas nada estava oculto aos olhos do profeta. Porventura não estava também ali o meu espírito, quando aquele homem desceu do seu carro a te encontrar? Eliseu o olhou com pesar. É este o tempo de se tomar prata, e de tomar vestes, e olivais, e vinhas, e ovelhas, e bois, e servos e servas? A lepra de Naamã, que havia sido retirada pela fé, caiu sobre Geazi por causa da ganância. Saiu da presença do profeta leproso, branco como a neve. Não era apenas uma punição física, mas um alerta espiritual. O que Deus concede por graça não pode ser transformado em lucro. A desobediência traz consequências, mesmo entre os que caminham perto da unção. Naquela história, Deus não apenas curou um estrangeiro. Ele expôs a diferença entre a fé genuína e a religiosidade interesseira. Naamã, pagão, se humilhou e foi purificado. Geazi, servo do profeta, se corrompeu e foi ferido. A lepra saiu do corpo do general e entrou na alma do servo. Porque Deus não olha a aparência, nem cargos. Ele pesa os corações. Eliseu não apenas ensinava. Sua vida inteira era um testemunho vivo de integridade. Recusou glória, riquezas e honra humana. Escolheu permanecer puro diante de Deus. O Jordão não era um rio mágico. Era apenas o lugar onde a obediência foi testada. A fé de Naamã o levou até as águas. Sua submissão o mergulhou na cura. Mas a verdadeira transformação aconteceu dentro dele. E até hoje, os que mergulham na vontade de Deus encontram restauração que nenhum homem pode oferecer. O milagre que começa com humildade sempre termina com gratidão. E os olhos que aprendem a ver Deus em coisas simples descobrem que a cura mais profunda não está na pele, mas no coração. Os dias passavam, e o nome de Eliseu se tornava cada vez mais conhecido entre os povos de Israel. Seu ministério não se limitava aos milagres grandiosos, mas se estendia aos detalhes da vida cotidiana. Ali onde a maioria não enxergava o mover de Deus, ele era presença constante entre os discípulos das escolas dos profetas, ensinando, orientando e cuidando dos que estavam sendo formados para o serviço divino. A convivência com Eliseu não era apenas aprendizado teórico, era testemunho vivo do agir do Altíssimo. Foi num desses dias que os discípulos lhe disseram: O lugar em que habitamos contigo é estreito demais. Permite-nos ir até o Jordão, e de lá cada um tomará uma viga, para que façamos um lugar maior, onde possamos morar. Eliseu, com a serenidade que lhe era peculiar, respondeu: Ide. Um deles insistiu: Vai com teus servos. E ele disse: Eu irei. O profeta não era alguém que apenas mandava. Ele caminhava junto, partilhava o esforço, estava presente. Chegando ao Jordão, começaram a cortar madeira. E enquanto um deles derrubava uma árvore, o ferro do machado caiu nas águas profundas do rio. O jovem gritou desesperado: Meu senhor, era emprestado. O desespero não era apenas pelo objeto perdido, mas pelo compromisso quebrado, pela vergonha e pela impotência. Eliseu se aproximou com calma. Onde caiu? O rapaz apontou. Então o profeta cortou um pedaço de madeira, lançou-o ali e o ferro flutuou. Levanta-o, disse. E o jovem, ainda incrédulo, estendeu a mão e o tomou. O que era impossível tornou-se simples. O ferro que desafiava as leis naturais se curvou ao poder de Deus. Ali, diante de todos, o Senhor mostrava que não existe nada pequeno demais para ser restaurado. Nenhum detalhe é insignificante quando se trata do cuidado divino. Aquele machado não seria lembrado pelos homens, mas foi honrado pelo céu. Logo em seguida, uma nova ameaça se levantou. O rei da Síria, em campanha contra Israel, traçava planos secretos de emboscada. Mas todos eram frustrados. O rei, desconfiado,
acusou seus servos de traição. Um deles respondeu: Não, ó rei. É Eliseu, o profeta que está em Israel, quem revela ao rei de Israel até as palavras que falas em teu quarto. Diante disso, ordenou que localizassem Eliseu. Quando souberam que estava em Dotã, mandou um grande exército para cercá-lo durante a noite. Pela manhã, o servo de Eliseu saiu e viu a cidade cercada. Apavorado, correu para o profeta. Ai, meu senhor, que faremos? Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Depois orou: Senhor, abre os olhos do moço para que veja. E Deus abriu seus olhos espirituais, e ele viu. O monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. A proteção celestial era real, ainda que invisível aos olhos naturais. Enquanto os soldados inimigos desciam, Eliseu orou de novo. Senhor, peço-te, fere-te a esta gente com cegueira. E eles foram feridos. Então, Eliseu saiu e lhes disse: Este não é o caminho. Segui-me, e vos levarei ao homem que buscais. E conduziu aquele exército até Samaria, onde estavam os exércitos de Israel. Quando chegaram, Eliseu orou. Senhor, abre-lhes os olhos. E viram que estavam no coração da cidade inimiga. O rei de Israel quis aproveitar a situação. Meu pai, feri-los-emos? Não os ferirás. Põe-lhes pão e água, para que comam e bezam, e voltem ao seu senhor. Um banquete foi preparado. Comeram, beberam e foram enviados em paz. Por um tempo, os ataques cessaram. O milagre não foi apenas militar, foi espiritual. Uma guerra foi vencida pela compaixão e não pela espada. Aqueles homens vieram como inimigos, saíram como testemunhas. Deus mostrou que sua força não se revela apenas em juízo, mas também em misericórdia. Eliseu não era só profeta de fogo e prodígios. Era também profeta de paz e mesa posta. Até os estrangeiros voltaram com o nome do Deus de Israel gravado em seus corações. E o monte permaneceu ali, cercado de fogo invisível, lembrando a todos que o céu luta por aqueles que confiam. As portas de Samaria estavam trancadas com medo, mas não era um inimigo que rondava agora. O tempo havia passado, e o profeta Eliseu já não era o mesmo homem vigoroso de antes. Seus cabelos estavam brancos como a neve do Hermon, e seus passos tornaram-se mais lentos. Mesmo assim, a cidade inteira silenciava quando ele falava. A autoridade não estava mais em seu físico, mas na unção visível que ainda repousava sobre seus ombros. Os anciãos o visitavam, os reis pediam conselhos, e até seus silêncios carregavam peso espiritual. O rei Joás, aflito com o futuro da nação, veio até ele. Ao vê-lo acamado, com os olhos opacos, mas ainda intensos, caiu em prantos. Pai meu, carro de Israel e seus cavaleiros. Foi como se o passado voltasse ali, com as mesmas palavras que Eliseu dissera a Elias, ao vê-lo ser levado. Agora, quem estava prestes a partir era ele, e o rei sabia. Perder Eliseu era perder um alicerce. Era perder aquele que, mesmo em silêncio, sustentava a guerra, a paz, a provisão e a justiça no meio do povo. Eliseu ergueu a voz com dificuldade. Toma um arco e algumas flechas. Joás obedeceu. Abre a janela para o oriente. E quando ele a abriu, o velho profeta, com as mãos trêmulas, colocou suas mãos sobre as do rei. Dispara. A flecha cortou o ar como profecia viva. Flecha da vitória do Senhor sobre a Síria, declarou Eliseu. A presença de Deus ainda vibrava em suas palavras. Em meio à sua fraqueza, havia autoridade. Sua vida não se apagava com doença, mas ardia até o fim. Agora toma as flechas e fere a terra. Joás golpeou 1, 2, 3 vezes e parou. Os olhos de Eliseu se encheram de pesar. Deverias ter golpeado 5 ou 6 vezes, então derrotarias a Síria até o fim. Agora a vencerás apenas 3 vezes. Não era castigo, era diagnóstico. A medida da bênção é, muitas vezes, a medida da entrega.
Joás teve nas mãos o destino da guerra, mas sua fé limitada o impediu de ver o tamanho da promessa. Pouco tempo depois, Eliseu morreu. A notícia percorreu Israel como um vento forte. O povo chorava nas ruas, os reis se calaram, os discípulos jejuaram. Enterraram-no com honra, mas a sensação era de que haviam perdido mais que um homem. Haviam perdido a janela por onde o céu soprava. Contudo, Deus não havia terminado. Certo dia, enquanto alguns homens sepultavam um cadáver, foram surpreendidos por uma tropa inimiga. Com pressa, lançaram o corpo na sepultura de Eliseu e fugiram. Quando o corpo do morto tocou os ossos do profeta, o impossível aconteceu. O homem reviveu e se pôs de pé. Aquele que havia sido levado pela morte voltou à vida apenas por tocar os restos de um servo fiel. Eliseu permaneceu morto, mas seu legado falava alto. Seus ossos, secos e esquecidos, ainda carregavam a marca da presença de Deus. E todos entenderam. Quem vive mergulhado na presença continua gerando vida mesmo depois de partir. A vida de Eliseu é mais que um registro de feitos. É um chamado. Ele começou arando a terra e terminou rompendo os limites da morte. Multiplicou azeite, curou águas, venceu exércitos, trouxe provisão em tempos de fome e ressuscitou filhos em lágrimas de mães. Mas o que mais impressiona não são os milagres em si, é a constância, a fidelidade, a entrega total. Ele nunca pediu glória, nunca buscou reconhecimento. Caminhou com firmeza até o último suspiro. Em dias de escassez espiritual, Eliseu mostra que a intimidade com Deus não precisa de palco, nem de espetáculo. Precisa de fé e obediência. Sua história nos lembra que os milagres não são o fim. São apenas o eco de uma vida rendida. Eliseu não foi grande porque fez milagres. Os milagres aconteceram porque ele foi pequeno diante de Deus. E é nessa humildade que a grandeza do céu se revela entre os homens. Eliseu morreu. Mas o Deus que o chamou continua vivo. E agora, quem ouve essa história precisa fazer uma escolha. Entre arar a terra e ouvir o chamado. Entre parar nas 3 flechas ou ir até a 6ª. Entre temer os inimigos ou ver os cavalos de fogo ao redor. Deus ainda chama, ainda unge, ainda responde. Ele ainda procura corações como o de Eliseu. O que ele fará através de você depende do quanto você está disposto a entregar. Se você chegou até aqui, deixe nos comentários o que essa história falou ao seu coração. Eliseu foi apenas um homem, mas completamente entregue. E se ainda não se inscreveu no canal, Descubra a Bíblia Sagrada, este é o momento. A cada nova história, seguimos juntos mergulhando nas Escrituras, conhecendo os grandes nomes da fé e deixando que suas jornadas iluminem a nossa.